Bom Obrigado, dia, bom que linda que dia. você tá. Me arrumei, É, passei perfume, né, Fran? Mas todo imagina, dia que a gente toma mas café eu com sou qualquer você. pessoa. Eu até vou começar, Carol. Essa não é a primeira live que você faz, ou é? Ah, agora eu vou É perguntar. a Porque primeira? ontem a gente fez, eu fiz com a Fernanda tava nervosa e eu não sabia que era a primeira live dela, porque quando é, eu vou mais devagar. Porque, né? A primeira vez a pessoa fazendo uma live aqui, a gente precisa primeiro se situar, né? É a sua primeira, então, ao vivo, assim. Não, fazer live a Ah, primeira, não. Com comigo eu você sei é que a é a primeira, primeira. mas a live e outras você já fez, já tá acostumada a aparecer ao vivo. Já fiz umas pouquinhas, mas com você não. É engraçado, né, Fran, que você fica tanto dentro aqui dentro de casa, com horas e horas de É. aula, que a gente parece muito próximo, E assim, aí, né? É quando muito fala, louco vê que isso. não é tanto Muito assim, bom. mas é, né? Porque eu já sei até o nome de você só um pouquinho. Esse é o Neuro Café 39 para eu falar? Ah, tá. Estão me dizendo que é pra eu dizer. Não, então, né? Que é o Neuro, tá todo mundo acordando aqui em casa, gente. Todo mundo meio doido, tá? A gente dando informação que eu não tô entendendo. Olha, Fernanda, que foi tenso e maravilhoso. Ô, Carol, mas você entrou não faz tanto tempo, né? Você entrou Não, não, eu sou dessa última desse ano. turma, Foi Fran, não esse sei te ano, a dizer última quantos turma, acho que meses, janeiro. porque sim, é. E assim, ontem eu estava pensando, né, pra gente é igual aquele filme, né, muitas pessoas não vão saber, né, mas é igual aquele programa do Silvio Santos, que abre a porta da esperança. Lembra? Você lembra? E é direto do túnel do tempo. E é mais ou menos isso quando a gente entra no PNP, né? Porque é muito conteúdo, a gente fica meio enlouquecida, assim, que não sabe por onde começar, né? Você dá as orientações ali, faz primeiro, né, as master aulas, mas a gente começa a ver lá embaixo tanto de coisa e a gente fica subindo, descendo e indo e acompanhando as aulas ao vivo. Então, são muito conteúdo, né? A gente fica assim maravilhado mesmo. Esperança, É um a mergulho esperança da profundo. psicologia. Ontem eu tava falando, eu fiz a live de carreira à noite, e eu tava falando isso, assim, que, pessoal, você tá me fazendo a maneirociência. Mas eu acho que o propósito não é nem ser a maneirociência, é amar a psicologia de um jeito que eu acho que a gente sempre desejou, né? Com os encaixes todos que a gente sempre desejou amar, né? Assim, entendendo dessa mente humana de um jeito muito mais completo, né? Então, por isso que dá essa sensação de né? Que coisa boa, porque foi o que eu senti, é o que eu sinto ainda, eu ainda sinto isso. Sim. Toda vez que sai estudo novo, ou que eu tô preparando uma aula, ou agora, né, que eu fui no congresso, eu sinto isso também, falo, nossa, como é isso aqui, né? Olha as coisas que estão descobrindo aí, é muito legal. Ó, tem gente de fora, estou em Salzburg, aqui já é É. meio-dia e 42. Aonde é Salzburg, gente? Ó, as meninas aqui, todas as suas colegas, Coral, falando, é isso mesmo, me sinto assim também. Ô, Carol, você fica nervosa em live? Fico. Já fiz umas respirações, peguei as técnicas lá do PNP. Eu costumo fazer, daí dei umas Ah, que respiradas, bom. mas Então você é não parece. tranquilo. É que vocês nunca parecem que estão nervosas aqui. Então agora eu vou tomar mais cuidado. Ontem eu fiquei pensando, não, eu tinha que ter sido mais responsável com a Fernanda e ter perguntado para ela no começo, né? Mas ok, assim já sei como a gente continua aqui o café. Obrigada por ter vindo. E se apresenta, então, para as pessoas te conhecerem. Imagina. Certo. Então, eu sou formada em psicologia, já tem também alguns aninhos, acho que tem uns 22 anos. Há 5 anos eu fiz a faculdade de pedagogia, senti necessidade de entender, né, esse processo de aprendizado, eu gosto muito dessa área. É, comecei a atender também crianças, né, na psicopedagogia, então com problemas, né, de aprendizado. E tenho 3 filhos, 3 meninos, já estão, quer dizer, o mais novo tem 16, o Nossa, mais velho tem 25, não então são já nada. não são mais tão Você não meninos assim. tem 5 anos, não? O que aconteceu? Pois é, um E adulto de você? 25, o que que aconteceu, né? E é legal porque a gente vê o
tanto que modificou, né, a forma de criação, os conhecimentos que a gente tinha, né, quando eu engravidei pela primeira vez, né, há 25 anos atrás, o que se acreditava ser bom, né, as necessidades de uma criança, o desenvolvimento dela, e hoje a gente vê, né, a neurociência mostrando para a gente, né, completamente o contrário, né, o que a gente realmente precisa olhar, né, no desenvolvimento de uma criança, no vínculo da mãe, do pai, né, com essa criança em desenvolvimento. Então, assim, é muito legal nesse sentido, assim, você vê a transformação, né, sem culpa, sem né, nada disso. Mas a gente olhar para trás e falar assim, naquela época a gente tinha esse conhecimento. Hoje eu tenho esse, né? O que eu faço com isso? Essa é a minha grande pergunta todos os dias, assim, né? Como que eu levo esse conhecimento para os meus paizinhos, Você para as minhas não atende mãezinhas, né? pais e mães e crianças também. Isso então, é isso. Na clínica eu atendo infantil e adolescente e orientação parental, né? Então, e é lógico, quando a gente atende crianças e adolescentes, a gente não tem como não atender os pais, né? Não tem como não atender essa família. Então, eu trabalho diretamente Legal, com então a dá até para a infância gente e continuar o papo adolescência. que a gente começou com a Fernanda ontem sobre essa questão aí de atendimento. É diferente porque a Fernanda não atende infância, né? Você atende a criança mesmo. E você, pelo que você me contou aí, começou a atender crianças com dificuldades de aprendizagem. Sentiu diferença, Carol, depois da pandemia? Me pergunta óbvia, mas né? Sentiu diferença depois da pandemia? Sim, é bastante. É recorrente, na verdade, né? Assim, não dá nem para como não sentir, porque mudou muito a forma como as crianças começaram como as crianças e os adolescentes se relacionaram com os estudos, né? E com a escola. Então, assim, a questão da dificuldade de atenção, né, atencional, falar assim, nossa, mas ele era um bom aluno, depois da pandemia eu não consigo, e eles mesmos relatam. Não é nem uma repetição da fala dos pais, eles relatam, né? Eles falam assim, eu não consigo voltar a ser aquele aluno que eu era. Né? Então, eu vejo assim, eu faço a leitura de vários fatores, né? Até pela questão de um ambiente muito, né, ansioso, né, um medo muito grande, então tiveram muitas modificações então, no ambiente familiar, né? Teve a questão que realmente foi enfiado a goela abaixo dessas Entendi, crianças, né? desses Prova adolescentes, social para esses adolescentes, muito horrível, né? muito. Então, você vai ter que estudar desse jeito, você tem que fazer desse jeito, né? Não tem outra forma. E muitos não conseguiram se adaptar, então era um caos atrás, né? Era um caos, e aquela criança tendo que olhar para aquela tela e tendo que responder aquilo. Aqui em casa eu fui super, extremamente flexível, assim, sabe? Eu falei, faz o que você, né, o mínimo que você puder aí, né? Não vamos olhar para isso agora. E eu tenho consciência de que esse tempo é recuperável, né? Não era a minha prioridade naquele momento, eu sabia que aquilo lá não ia servir para nada, né? Mas assim, que eu não queria que eles reprovassem só, né? Então faz o que você tiver que fazer para passar de ano, mas não se cobra, né? O objetivo aqui é Sim. tentar sobreviver com saúde mental, Pandemia, né? empregado, Então não eles se não. separou e bem da cabeça, saiu assim por poucos, né? É. Nossa, Fran, perfeito. Eu falei esses dias, assim, a gente estava almoçando do nada, alguém falou de pandemia, aí eu ainda falei para os meninos assim, eu peguei e falei assim, gente, é surreal que a gente, não dá para acreditar que a gente passou por uma pandemia, né? São 5 pessoas trancadas numa casa, né? Eu tendo que viver online, o meu mais velho fazia faculdade, enfim, aquela loucura. Eu dando aula, porque na época eu intercalava clínica com aula, eu dei aula também na educação, no ensino fundamental para quinta série. Então eu dava aula no meio da minha sala aqui, meus filhos passando atrás. Uma loucura. E eu falei assim, não dá para acreditar que a gente conseguiu passar ileso por tudo isso, né? Então, assim, sem um transtorno de ansiedade, sem uma reprovação, sem, né, uma perda de emprego, enfim, foi muito bom, né? Para a gente, nesse sentido, a gente conseguiu sobreviver. Mas não foi assim para todo mundo, né? E a gente vê, sim, então, né, respondendo a essa dificuldade dos adolescentes, principalmente dos adolescentes e das crianças que estavam na pré-alfabetização, né? Existem vários nomes para isso, mas infantil, o 4 e 5, né? Com 4 e 5 aninhos de idade, daí para a Ele pré-alfabetização a tá, gente vê também uma perda ele muito tá grande. com Que é a 5 anos questão de da. idade.
Agora tá com 8, né? Agora ele tá na segunda série, mas sabe o que eu fiz? Eu segurei ele. Sabendo de tudo, né? E Hum, na pandemia, eu tinha acabado de chegar de fora do país. Então, eu falo assim, que a neurociência me ajudou tanto nessa vida, que além de tudo que ela me ajudou, eu já tinha a gente tinha vivenciado não era uma pandemia, né? Óbvio, mas já um isolamento, eu e minha família dentro de casa. Não conhecia ninguém, um inverno muito brusco, uhum, anoitecia às 3 da tarde, eu estudava igual uma maluca e trabalhava fora do país, meu filho se adaptando. Então, quando a gente passou pela pandemia, a gente tinha muito pouco tempo vivenciado algo muito pior, que minha família estava muito longe. E aí eu falei, entendi. Olha que interessante, né? Agora eu tenho tudo para ajudar as pessoas. E foi quando eu comecei a fazer os projetos de equilíbrio, se foi quando eu criei o PNP, porque eu falei, já que passei por uhum, isso, sei como é passar por isso, estou pronta para passar por isso, e ainda tenho as armas positivas, né? Os recursos para as pessoas ficarem bem. Então, para a gente foi muito interessante. Aí o que eu fiz foi segurar o meu filho para entrar na primeira série. Eu segurei ele. Então, ele não teve ele interessante. não teve É. tanto esse impacto, até porque em casa também a gente fez todo um plano muito legal assim com ele para ele não sentir tanto impacto. E eu segurei e ele entrou na primeira série atrasado, né? Assim, sabe quando você pode segurar? E foi a melhor coisa que eu fiz. Daí a hora que ele entrou, ele já tinha vivenciado um ano de normalidade e entrou bem. Entrou super Uhum. preparado, a cabecinha dele estava boa de socialização, né? Ele também tinha vivenciado esse ano e pôde se encontrar nessa socialização. Vamos... Ai, desculpa. É, porque porque não imagina, a alfabetização ela está diretamente vinculada à questão emocional, né? Do quanto que a criança se sente segura naquele processo, porque a gente acha fácil, né, ler e escrever, e não é, é um processo difícil, né, complexo. Então a criança ela precisa estar segura, né, e não ter uma cobrança, né? Tem escolas que veem isso como um prazo determinado, até os pais ficam muito ansiosos, né, assim, com o aprendizado da leitura e da escrita, querem, né, ficam comparando com os coleguinhas, enfim, geram muitas questões ali, né, que a criança ela fica totalmente perdida. Então, junta, né, a ansiedade toda do momento ali, né, com a perda. Então, os pais ficaram, meu Deus, ele É. não vai se alfabetizar, ele não vai dar conta, né, virou aquela bola de neve e aconteceu o que Né? aconteceu. Então, eu percebo. Como você já deve ter, eu acho que isso é uma das coisas que a neurociência traz, né? Muito, não sei até, a gente pode começar por aí, até falando um pouco, Carol, da tua experiência quando você inseriu neurociência dentro do teu contexto de trabalho de psicóloga, né? Porque uma das coisas que mais me chamou a atenção foi no sentido de aprendizagem e da necessidade do vínculo que a gente tem para aprender, né? Isso já vinha quando eu fazia gestão de mudanças, que foi uma das coisas que, bom, se não tiver vínculo, não aprende, então a gente está fazendo tudo errado. Foi essa conclusão que eu cheguei, né? Nas empresas estávamos fazendo tudo errado, na universidade e com as crianças, ainda depois de entender o cérebro infantil, muito mais, né? Como que é para você hoje entender desses conceitos de neurociência e olhar para o passado e para o presente, assim, do teu trabalho, da escola, dos pais, do geral. É. Perfeito. Eu acho que a neurociência me ensinou, assim, tem me ensinado, né, que que eu estou no comecinho ainda, mas assim, a gente conseguir olhar para a criança e se perguntar não o que essa criança tem, mas o que aconteceu com essa criança, É, né? muda É tudo, né? muito diferente, muito diferente. Muda tudo. Então, quando chega uma criança para mim, eu não olho para o que ela tem, para o que o pai está me falando, para a queixa, para a demanda ali, o que ela tem, e procurando um nome para aquilo, né, um diagnóstico. É claro que é importante a gente ter, né, mas não é isso, não é o meu olhar, é o que aconteceu com essa criança até aqui, né? Então, assim, como que foi se formando isso? Como que ela chegou até aqui? Né? E isso é uma mudança, assim, gigantesca na forma, até como a gente aborda depois com os pais, né? A gente começar a mostrar para eles esse processo, porque é difícil para eles entenderem que essa criança hoje, né, é uma consequência de anos ali, né? Eles querem uma resposta, né? Eles querem uma resposta, eles querem uma solução, eles querem me fala o que que ele tem, né? Exatamente, me fala o que que ele tem e o que que eu preciso fazer.
né? E a gente precisa entender isso como um processo. O que ele tem é um processo. Ele não pegou nada no supermercado ou na escola, né? Ele não é uma virose, né, o que ele tem, né? A gente não trabalha com virose. Então, é conseguir ir desenhando esse processo que ele foi, que levou ele a ter, né, esses sintomas hoje. Né? A gente entender isso como um sintoma de toda a história. Eu acho que isso a neurociência ela nos mostra muito bem. Né? Então, a gente vai lá desde a gravidez da mamãe, né? Se foi desejada, se não foi, como que ela recebeu essa, né, vivenciou Foi essa todo vínculo, gravidez, né? o Desde, parto, desde né, que nasceu até agora, se teve vínculo, se não teve. se essa mãe tinha uma rede de apoio, se ela se sentia amparada também, né? Porque assim, eu vejo muitas mãezinhas também, né, extremamente sobrecarregadas, né, sem rede de apoio, sem um parceiro ali ajudando, dividindo, né, colaborando. É lógico que é a gente que tem que dar de mamar, não tem jeito mesmo, né? São coisas que não tem como delegar, mas a gente pode se sentir apoiada também, acolhida nisso, né? E não é uma realidade que a gente vê, né, das crianças que chegam, das mãezinhas que chegam para a gente. É, então, a gente conseguindo desenhar isso e mostrando para as mãezinhas, né, para os pais, que os filhos, né, o que os filhos apresentam hoje é uma história, né, é o que aconteceu com ele, não o que ele tem hoje. E é mais fácil daí a gente conseguir uma parceria com os pais, né, para a gente conseguir construir, não desconstruir, né, porque o que passou, passou, a gente não tinha como fazer melhor, né, não é uma questão de culpa, né, de buscar culpados para aquilo, é uma questão de responsabilização, né, de Para compreensão do mim, meu é uma questão papel. de entendimento. Isso também a gente com a neurociência, né? Esse tirar a culpa do paciente, seja ele o pai, a mãe, a criança, qualquer pessoa, né? Para entender que também foi um processo. Nós somos a consequência de um processo que muitas vezes a gente não tem a menor consciência desse processo. A gente só viveu, né? Carol, na clínica, Só. assim, desse peso entre só trabalhar com o conceito da psicologia que deixa a gente com. Depende da abordagem, né, que você escolhe, mas eu sei que algumas abordagens, eu tinha isso, assim, e olha que eu não era das abordagens mais rígidas, né, de achar que a responsabilidade era sempre do adulto pela vida dele. E depois que eu comecei a estudar os processos de neurociência, que é o que a gente fala muito nas aulas, eu falei, não é, essa pessoa não é 100% responsável pelo que aconteceu com ela, e essa culpa é exatamente o que faz ela não mudar. Porque ela fica dentro dessa culpa e ela não consegue encontrar amor próprio para mudar. Você sentiu isso nos conceitos de neurociência É, nas é. aulas? Ou não? Você já. Eu, eu, eu sempre estudei, na minha formação foi só na área da psicanálise, né? Na faculdade que eu fiz, na minha formação. De pouquíssimo, assim, eu tive o laboratório dos experimentos dos ratinhos, tudo, mas assim, os professores não davam nem chance para a gente explorar outra, né, outra linha que não fosse. Depois eu fui estudando, né, sozinha, assim, eu gosto muito de ler tudo, e fui entendendo, falando, não, né, não é isso, né, e agora mais para o final, né, mais atualmente com o PNP, com as leituras que eu faço, assim, a gente vem compreendendo muito, até a minha história, né, assim, até a forma como eu fui educada e como eu reproduzi, como eu, né, fiz com os meus filhos, a gente conversa muito isso eu converso muito isso com eles, né, eu tenho o meu do meio, que ele é uma criança, que ele foi uma criança orquídea, assim, né? E uma criança muito desafiadora. Eu falei para ele que eu tenho um mestrado em educação, né? Que ele me deu essa oportunidade. E foi muito difícil, porque eu errei demais com ele. Errei demais, assim, eu não tinha o conhecimento que eu tinha hoje, não existia esse conhecimento, né, acessível, então mesmo que eu fosse buscar, né, eram muitos livros na área da educação, era no desenvolvimento infantil, era da psicanálise, né, e aquilo lá Mas ela não deixa a gente com falava essa comigo. sensação de culpa mesmo, infelizmente. É, é. Então, eu falei para ele, eu falei assim, filho, olha, eu fiz o meu melhor na época que eu, né, quando eu era pequeno, eu fiz o meu melhor. Hoje eu não faria,
né? Porque eu batia nele, batia assim, dava uns tapas, sabe? Falava para parar de chorar. Hoje são coisas assim que a gente não aceita mais, né? E ele me vê falando sobre isso, a gente conversa, ele fala, mãe, você faria diferente, né? Eu falei, faria completamente diferente, mas ela não tinha esse conhecimento, né? Não era Uhum. acessível, não existia esse conhecimento, né? E a Super Nanny, né, você falou muito assim, e eu falei, meu Deus, o tanto que a gente acreditava naquilo, né, foi um sucesso mundial, né, vendendo livros, né, então assim, era aquilo que a gente consumia, que tinha ali pra gente, então é muito difícil, mas eu vejo hoje como então assim, você falou na clínica, né, é diferente olhar, tanto para a clínica quanto para a vida pessoal, né, não tem como dissociar, né, Fran? O que a gente vê na neurociência, a gente aplica primeiro na gente, a gente tenta entender os nossos processos, daí depois a gente começa, né, a aplicar também para os nossos pacientes, na orientação parental, com os nossos paizinhos, enfim. Né? Então, é muito rico nesse sentido. A gente consegue usar a neurociência da hora que acorda, da hora que dorme, né? Enquanto dorme O pessoal também. aqui está tudo escrevendo, ó, a questão da culpa dos pais. Depois eles estão perguntando sobre crianças orquídea, né? Crianças orquídea, gente, são as crianças altamente sensíveis que dizem mais não do que sim. Faz parte do desenvolvimento infantil. E que a gente, às vezes, dava diagnóstico para elas, né? Ou como falta de educação. Algumas até com... Algumas têm alta sensibilidade, né? Inclusive diagnosticada, mas não é um diagnóstico, né? Ou sem limite dos pais, é o que a gente chamaria hoje, sem saber do que a gente sabe, né? É. Todo mundo que ficava em volta de mim, assim, minha mãe, minha avó, falava, minha filha, esse menino vai acabar com você, não é possível. E assim, eu fui uma mãe completamente diferente da minha. Muitas coisas que minha mãe fazia, minha mãe fez com a gente, ela, né, foi devido à criação dela, né? Minha avó veio da Alemanha fugida de guerra, então tem toda uma história de trauma na minha família, né? Então minha mãe não tinha como ser, minha avó não tinha como fazer diferente, minha mãe também não, né? Mas muita coisa me incomodava. Então, por exemplo, os meus filhos eu nunca deixei chorando. Né? Ainda bem, essa questão eu não levo. Eles sempre dormiram comigo, nossa cama sempre foi compartilhada. Eles saíam só depois dos 4 anos, 5 anos. Né? E mesmo assim pegavam no sono com a gente, era uma delícia. Eles sempre dormiam agarradinhos, daí eu pegava no colo e levava para a cama deles. Então eles acordavam na caminha deles. Então eu consegui modificar muitas coisas, porque aquilo lá não me encaixava. Eu falava, não está certo. Né? Mas muitas coisas eu ainda mantive. Né, que eu não tinha um repertório para fazer diferente. Né? E quando veio esse meu filho, ele me desafiou totalmente. Então, assim, ele falava não para tudo, era tudo do jeito dele, né? Ele tinha hipersensibilidade com etiqueta, com meia, com sapato, não usava cueca, né? Que só queria andar descalço. Então, Eu ele tinha uma tenho irritabilidade dois, assim, meus gigantesca, dois filhos são... né? E o que que a sociedade fala? Isso é frescura, isso é manha, né? Ele está te dominando, ele está fazendo com que você faça tudo do jeito dele, né? Então, assim, é muito difícil você ir contra, né, as pessoas ao seu redor e falam isso. Então, até o pediatra falava, porque ele é Defendendo genioso, o que ele né? estudou, ele ainda fala, né? Exatamente. Né? Então, são desafios assim que quando a gente entende, né, na neurociência, quem dera se eu tivesse. Não tinha, né? Mas assim, hoje é uma das minhas missões, né? É fazer isso mesmo, assim, um dos meus propósitos, né? É mostrar para os pais. E a neurociência, ela te dá Tá. isso, né, Fran? Ela te dá muita segurança. Não, O que não mudou é um achismo, de né? Você entendimento não... disso hoje, né? Para você, você consegue... É igual, acho que eu estava falando com a Fernanda ontem, e tem uma coisa que eu também tenho percebido, que eu também vou aprendendo com vocês, como que é as pessoas aprenderem, né? Porque cada um é diferente. E depois que a gente vai aprender o processo, e também eu acho que o PNP é uma coisa tão de contribuição, todo mundo aprender junto, que ele vai ficando nas nossas entranhas, às vezes é difícil da gente classificar, né? Isso eu aprendi, ou isso a gente já não sabe mais o que aprendeu, o que era antes, o que era depois, porque a gente se modifica, né? Literalmente, o nosso cérebro se modifica desse entendimento. Mas você conseguiria, Carol, dizer, olha, isso eu aprendi. É que não vai dar para você falar tudo, eu sei, né? Mas assim, nesse caso, por exemplo, de tratar crianças que são diferentes, o que você entendeu que te mais chamou a atenção? Vamos pegar isso.
Porque eu sei que tudo não dá pra gente falar. Então assim, o que hoje eu tenho muito forte em mim, assim, da neurociência, né, é a questão do desenvolvimento cerebral, né? Então, que o cérebro, ele está em desenvolvimento, então isso não se falava antes, né? No começo quando eu me formei, não se Acho que não falava isso, não fala se falava em ainda. Ontem eu neurociência, né, Fran? perguntei para as pessoas aqui e aqui no Brasil ainda não tem desenvolvimento cerebral na psicologia. Pois é. Então, entender que o cérebro está em desenvolvimento, né? E quando eu falo para os paizinhos assim, olha, o cérebro, o pulmãozinho nasce pronto, o coração nasce pronto, o rim nasce funcionando, tudo bonitinho, não é? Só que o cérebro, ele nasce pronto, ele está funcionando, mas ele ainda está em desenvolvimento. Ele ainda está em formação. Isso muda tudo, né, Fran? Porque a gente consegue entender que determinadas fases da vida você tem uma necessidade, você tem algumas necessidades, não uma, né? Algumas necessidades que, se não supridas naquele determinado momento, vão gerar, né, questões na saúde mental e no desenvolvimento da criança, né, que a gente precisa estar olhando para isso. Então, por isso que a pergunta, o que aconteceu com essa criança? Né? A gente aprende Qual que é o histórico? lá dentro, né? A gente para de olhar a doença e olha o funcionamento, né? Como você chegou aqui, por que que você está falando assim? Ótimo. E o que você aprendeu de neurociência em relação a trauma, vínculo? Porque eu imagino, que estou imaginando aqui, que isso deve ser as coisas que mais fazem diferença na tua leitura de diagnóstico, né? Inclusive nos seus e dos seus filhos, não só na sua profissão, né? Desamparo. O que você mais vê desses processos na clínica hoje? É isso mesmo. A neurociência, ela te dá um mapeamento, né, de como o vínculo bem estabelecido vai fazer com que, e é fantástico isso, né, que um vínculo bem estabelecido, uma relação segura, possibilita um desenvolvimento saudável de determinadas áreas do cérebro. Olha que louco, né? Ninguém falava isso. Então, a gente sabe que, se teve alguma questão no vínculo dessa criança, né, ela vai ter uma dificuldade uma dificuldade de criação de vínculo, ou de se desvincular, porque ela se sente muito insegura, né? Então, a neurociência, ela vem e te mostra isso, né? Determinadas áreas são desenvolvidas, né? Ou não são bem desenvolvidas por causa do vínculo. Tem a questão da ansiedade também, né? Do ambiente inseguro, né? Da criança se sentir vulnerável, né? Então, a gente também vai para uma questão, né, da amígdala, né? Então, a neurociência, ela te mostra perfeitamente bem isso, né? Crianças que crescem num ambiente tóxico, né? O tanto que elas são prejudicadas, né? O quanto que essa criança que a gente chama de estressadas, de agressivas. As consequências de crescer em um ambiente não só tóxico, né? Acho que até a ideia de tóxico muda, né? O que é tóxico? Porque ainda assim, no senso comum, e ainda assim dentro da área de saúde, tóxico é o ambiente caótico, é o pai com drogadição, é a mãe com problemas mentais. Não é isso. Isso é o ambiente tóxico extremo. Né? Isso você também, Carol, porque a gente começa a ver gente não tóxico, é um pai irritado, é a mãe, um pai ou uma mãe com distanciamento afetivo, é só ordem, contato, é pouco vínculo. Isso é tóxico, né? É não permitir que a criança sinta, isso é tóxico. Então, até, óbvio, o nível de toxicidade menor, mas tem marcas no cérebro. E também a leitura do que é tóxico ou não. Sim, com certeza. Com certeza. E assim, te dá muito mais segurança nessa questão dos diagnósticos também, sabe, Fran? Essa semana, uma pessoa me ligou, conhecida minha, ela me ligou falando que tinha pegado a guarda do sobrinho dela e ela queria fazer uma avaliação de TDAH, porque o sobrinho dela, né, a professora, a coordenadora estava se queixando muito dele. Eu falei assim, mas me conta um pouquinho a história, né? Me conta a história, né? Aquela velha pergunta, o que aconteceu com essa criança? Me conta um pouquinho a história dele. Meu Deus! Né? Então, assim, não tinha como essa criança não ter uma questão, um comprometimento da atenção, né, do comportamento, porque a história de vida dele é uma história de negligência.
né? De um lar totalmente desestruturado, né? Que ninguém olhava para ele não teve amor, totalmente fora do esperado ali, né? De vínculo, de apego. Então, ele não tinha como ser, não tinha como ser diferente. Né? Então, assim, eu fui mostrando para ela, né, com muita segurança, né, do da leitura que a gente faz. E a gente tem um olhar completamente diferente, porque se a gente não tem esse conhecimento do desenvolvimento infantil, né, e de quando as necessidades dessa criança não são supridas, olhadas, né, o mal que isso pode fazer, as consequências Vou disso. dar nome para Então, as daí pessoas tudo vira saberem do que a gente TOD. está falando, que é o desamparo e o trauma. Se a gente não tem essa noção, a gente lê tudo Isso, errado, né? isso. É, exatamente, Fran, perfeito. Se a gente não sabe, né, se a gente não consegue olhar o trauma e o desamparo, as consequências, né, de trauma e desamparo, a gente não consegue ter um outro olhar para além do diagnóstico. Então, se eu não tivesse essa leitura, é lógico que a coordenadora, né, não teve, não tem essa, não tem nem tempo para isso, né, Fran? Não tem conhecimento, não tem, TDAH, é TOD, TDAH, é TOD, né? Então, e isso vai massificando e vai virando tudo num balaio de gato só, e a gente coloca por ali, vai para conta e medica o menino, mas o que aconteceu com ele, ninguém está olhando, não está vendo. Né? E a neurociência, ela vem, ela te dá uma segurança nisso. Né? Ela faz você ter essa capacidade de você olhar para trás e falar assim, olha, aqui ficou um buraquinho, aqui ficou um buracão, né? Aqui tem uma ausência muito grande, né? E a gente vai fazendo o quê? A gente vai tentando mostrar para os paizinhos isso, né? Essa história, as necessidades, e a gente vai tentando preencher esses Eu acredito buraquinhos, que nesse né? processo a psicopatologia ela vai ficando em segundo plano, né? Principalmente na infância. Daí na adolescência com um pouco mais de peso, porque você vai ter que tratar os sintomas que estão ali há tempos, mas na vida adulta, basicamente ela faz a psicopatologia ficar em segundo plano, e não primeiro, né? Então, de volta, não é o que está errado com esse meu paciente, com essas pessoas do trabalho que não conseguem produzir, qual foi a construção e qual é o ambiente que está fazendo com que elas mexam, estejam desse jeito. E eu acho que uma pergunta importante que eu estou pensando aqui junto com você, que eu vejo os alunos fazendo muito, que eu também comecei a fazer, queria saber se para você mudou isso. É entender o tamanho e exatamente o nome dessa dor. Porque antes era um pouco nebuloso. Agora sim, não. Eu preciso saber qual é essa dor e qual é o tamanho. E o tamanho a gente entende por isso, pela história de vida, né? Para eu entender o tamanho dessa dor, eu vou entender a história de vida. Porque daí eu vou saber se ela é pequena, média ou grande, ou ela é intensa, né? No caso desse menino, intensa, dor intensa, né? Agora, qual é o nome dessa dor, né? É uma dor de falta de vínculo, de desamparo, é uma dor de trauma, é uma dor de quê? Você tem isso também nessa leitura de o meu foco é entender a dor? Sim, sim. É difícil chegar nessa dor, né, Fran? Assim, ela é, né? A gente vai criando muitas, né, ferramentas e formas, né, de a gente esconder essa dor, né? Então os paizinhos também chegam, né? E eles não sabem também, né? Então quando a gente trabalha, né, com a neurociência e a gente entende essa questão do trauma e do vínculo, a gente também não tem como não olhar para a história desses pais, né? Então o que aconteceu com essa criança e o que aconteceu com esses pais para que eles funcionem dessa forma, né? Então também os pais estão ali, né, com toda a história deles fazendo o melhor, né? A gente tem que olhar sempre para isso, porque eles também têm dores, né? Eles têm muitas dores. E a gente leva um tempo para a gente conseguir acessar, né? Então, com muito respeito, assim, né? Com muito carinho, a gente vai conseguindo mostrar para eles que está tudo bem, né? Então, assim, né? E conseguir acessar essa dor, né? Para que a gente consiga trabalhar, né? É difícil olhar para isso. Necessário. E olhar para a dor dos pais Né? também, né? O pessoal está perguntando aqui, tá? Mas porque Sim. isso é muito parecido com a psicanálise. Quando a gente explica, mas a maneira de identificar, de nomear e de trazer o paciente para descobrir a dor é totalmente diferente, tá? Acho que foi a Raquel que perguntou aqui, não sei, né? É outra leitura, é outra velocidade, inclusive, né? Porque é rápido, é um processo rápido,
muito mais rápido, pelo menos, do que se a gente seguir alguma abordagem específica da psicologia, exatamente porque a gente sabe onde procurar, né, Carol? É. E eu vi esses dias você falando, né, que a Parte, detalhe. neurociência ela vai nos Sabe esse detalhes, jargão? né? É o E eu detalhe. achei, É o detalhe, é. é, eu achei muito interessante essa fala, eu fiquei pensando, eu falei assim, é verdade, porque ela também não tem só um caminho, né? Então, assim, ela tem várias, assim, o trabalho com o corpo, né? É fantástico quando você estuda o trabalho do corpo, essa falta de vinculação na infância, né? Com essas questões da dificuldade do toque, né? Da dificuldade do reconhecimento do seu corpo. Então, se você vai e trabalha o corpo, faz um movimento, né? Coloca o seu filho para uma dança, ou para uma massagem, para uma yoga, enfim, você também, né, enquanto paizinho, mãezinha, a gente tem que lembrar que nós somos também Uhum. crianças feridas, né, temos as nossas histórias, então assim, a gente pode pegar vários caminhos, né, da atenção plena, da questão do corpo, então existem vários caminhos Não é para só na cura, né, mente, não é só na ou repetição. Também é uma das coisas que eu falo muito, né? exato, então a gente tem várias, né, de dentro para fora, de fora para dentro, a gente pode fazer um combo aí, né, de várias técnicas, que são fantásticas as técnicas, né, então assim, é legal a gente ficar, a gente não estou falando mal da psicanálise, né, não é isso, mas é que a Hoje, neurociência, ela abre muito, né? né, assim, ela abre a sua visão, né? E ela te dá inúmeros caminhos, inúmeras técnicas, né? E tudo respaldado pela ciência, né, Fran? Eu acho que isso que me dá segurança, assim, sabe? Não é um achismo, né? A gente não está falando Uhum, por falar, né? Porque eu gosto. uhum. Ah, eu me identifico, eu O gosto, mais legal né? de tudo. Até a pessoa, quando às vezes chega um psicólogo já, que já escolheu uma abordagem e gosta muito da sua abordagem, me pergunta por que eu deveria fazer, né? Eu falo, na verdade, não existe mais nem essa pergunta, né? Você tem que fazer, porque senão você está perdendo com certeza um processo mental, porque é biológico, né? Então, é, a gente está perdendo informações importantes para ajudar as pessoas, que é o nosso foco principal, né? A gente faz psicologia para isso, né? Com esse amor para ajudar as pessoas É, e tudo. Ó, a Maria está escrevendo, é cirúrgico o entendimento, é exatamente isso. E para mim, isso é o que faz da gente, transforma a gente em é, ótimos profissionais, assim, você começa a pegar na agulha o processo, né? Aqui, ó, é aqui que tem um probleminha, né? Você começa a entender isso e para o paciente, é, seja ele adulto, criança, dá para ele um senso de ser visto, que isso já é curativo, né? Nem ele tem noção que estava é, ali. é, Até porque a gente mundo tão em desvínculo. sim. O pessoal estava perguntando como é que a gente protege as crianças. Gente, para proteger as crianças de coisas ruins, fatalidades, violências, essas coisas, até vocês perguntaram como é que cura a dor. Existem várias estratégias. Venham para a Semana Neuropsi para quem é psicólogo, tá? Para quem não é, olha meu canal, tá tudo ali. Acompanha a Carol, faça uma consulta, porque eu acho importante, se isso dói em vocês fazerem uma consulta. Se são casos particulares, mas como é que a gente cura dor? Os caminhos são vários, mas a linha de base, o que é, Carol, a linha de base? Fala com as suas palavras, Bom, não é primeiro... prova, fala com as Oi? suas palavras. O que é a linha de base para você hoje? Tá. Então, assim, para mim, eu vou falar pessoalmente, né? Eu entendo que a primeira coisa é o entendimento, né? É entender da onde vem essa dor, entender o processo da minha dor, né? Da onde vem essa dor, né? Então, quando você conhece, você entende, né, da onde vem essa dor, você consegue olhar para ela, né? Falar assim, fazer dela sua amiga, porque às vezes a gente sabe, né, Fran, A que a gente tem dor ela tá tão lá na raiz, né, do nosso desenvolvimento. É, exato. E então assim, você conhecer ela, você saber da existência dela, você conhecer ela, você conhecer o processo de formação dessa dor, né? E daí depois você começar a mergulhar mesmo, né? A buscar formas de atuação, né? Então, o que eu sempre falo, né? Quando a gente tá, o que eu mais gosto, assim, eu sou apaixonada pelo mindfulness, pela atenção plena, né? Eu falo assim, gente, o primeiro passo que a gente precisa ter, depois do conhecimento, né, do entendimento da dor, entender de onde ela vem, o processo, é estar atento.
né? Como você falou, a gente está desatento. A gente tem uma maternidade, uma paternidade muito desatenta também, né? O tempo inteiro Carol, deixa eu ajudar as conectado com... pessoas Então, a entender o que você está falando. Como é que você usa? Porque eu acho que o legal da gente entender de neurociência, e dentro do PNP mesmo, vou pegar a sardinha aqui para o meu lado, é que vocês conseguem, cada um vai usar do seu jeito. Por isso que eu faço neurocafé, porque eu vou usar dentro de quem eu sou, né? E dos meus clientes. Então, eu vou usar diferente do que você usa. Então, o teu primeiro processo, e esse é o de todo mundo, eu preciso entender aonde que está esse processo para que a pessoa também entenda. Então, a gente investiga com ela. E essa investigação não é exato. tão demorada, porque a gente sabe exatamente pelo desenvolvimento aonde que pode ter acontecido coisa. Segundo, a gente dá vazão a ela. Olha isso aqui. Só que não é diferente do processo das outras abordagens, que a gente dá vazão e a pessoa fica sofrendo. Não é, né? A gente dá vazão regulando, trazendo amor, trazendo afeto, fazendo às Isso. vezes uma técnica para a pessoa não ficar na. A gente não deixa a pessoa agonizar na dor. Eu acho que isso é uma diferença grande. É isso que você está dizendo. A gente vai achar, mas você não vai agonizar nessa dor. Hoje, dado uma das estratégias Isso. que a gente sabe que funciona para muitas coisas, que é o mindfulness, que agora a gente vai prestar atenção. E isso envolve corpo, não é só aqui, né? É corpo, que é o mindfulness neste seu processo de funcionamento com e sem dor, para você saber o que você tem aí para você usar. Então a gente vai sair do passado, vamos voltar para agora. É isso, estou traduzindo, tá? Que o pessoal que não é do PNP, às vezes sabe, tá Perfeito! toda Obrigada. hora que Carol tá dizendo que usa mindfulness aqui, que é quem dá aula pra gente lá no PNP. Ótimo. E depois, o que você usa? Você fica nesse processo ou você vai inserindo mais coisas? Que isso é o que eu uso, mas eu não uso essas técnicas que basicamente assim, precisa de chão seguro. Então, cura uma dor e nem um processo Uhum. mental com mais insegurança, com mais punição. É só com Sim. segurança. Precisa mudar, rebobinar a fita. E a gente Nossa, faz esse papel, né? Porque eu não tenho isso. como voltar atrás dessa história. É, então a gente faz ali o papel de trampolim emocional, né? Então eu estou aqui para te ajudar, né? Eu acolho essa dor, né? E é muito importante também, quando a gente olha para a dor, a gente não se sentir culpado né? Pela dor, por esse processo, né? Então assim, eu olho para a dor, eu aceito a dor e eu faço o que com ela? Né? A gente vai trabalhar essa dor, esses relacionamentos, o que ela faz, né? O que ela faz no dia a dia com você, né? E lembrando que eu trabalho com criança, então com criança a gente faz a questão mais lúdica, né? Mas eu preciso estar olhando, é, mas eu preciso estar olhando de uma forma para os paizinhos, né? Porque a gente trabalha muito com a dor dos pais, porque eles precisam modificar ou olhar de forma diferente, né, para esse relacionamento com os filhos, né? Então eles precisam também se curar para ter uma modificação, né, na criação, no vínculo com o filho, né? Porque tem muitos pais que estão tão presos nos seus próprios traumas, né? Nas suas dificuldades, nas suas dores, que não conseguem, né, Fran? Não conseguem. Então, assim, você serve ali de base, de trampolim emocional, né, para que os pais se permitam, né, olhar para essas dores, para Sim. suas dificuldades e conseguir Em transpor essa corregulação, deixa ponte, eu né, e explicar para o ajudar pessoal. o Vou filho. traduzindo a vila em termos. Isso é o que a gente chama de corregulação, pessoal, que é também uma das bases aí do que a gente tem, né, Carol, do processo. Eu sou apaixonada por corregulação, assim. É uma das coisas que eu acho que eu É, descobri e é uma coisa tão humana, tão biológica e que a gente vai perdendo a capacidade de corregular por causa das normas sociais de não poder vincular com as pessoas, né? Então, o que é a corregulação? É o que a Carol está chamando de trampolim emocional. É uma habilidade de eu regular junto com vocês, para que você tenha segurança, mesmo na sua dor. Então, quando você vem com a sua dor e a gente descobriu, eu não fico falando, vai refletir sobre ela, né, Carol? Eu falo, vamos técnica, e aí a técnica depende do uhum, paciente, depende de muita coisa. Mas tem várias no meu canal lá. Carol, vou até depois hoje, faz uma técnica que você usa com os pais lá no seu canal, porque as pessoas também já vão te conhecendo. A que você mais gostar, mais simples. E a gente faz junto para a uhum. pessoa aprender a regular aquela dor com alguém. E esse é um processo de neurocepção, que a gente chama, que faz com que a pessoa comece a ter um recurso mental de que ela não está sozinha na dor. É muito transformador isso, né? É muito.
E é diferente sim, do que a sim. gente tinha Eu, sonho, psicologia, que a pessoa tinha que refletir sozinha. Ela não faz mais nada sozinha. É tudo com a gente. Né? Basicamente é isso. eu ensino técnicas para meus pequenos, né, de respiração, né, de atenção, de visualização, e daí eles fazem um desenho, né, e eu falo, agora você vai para casa, né, e durante essa semana você vai Ah, ensinar para alguém que precise. Ah, meu tem. pai precisa, minha mãe precisa, Oh, que bom fazer minha, isso com pro- as crianças. minha professora precisa. Todo mundo, esses dias eu ouvi, todo mundo lá do meu colégio está precisando isso, de uma petititinha. E daí eu falo e peço feedback, né? Depois eu mando uma mensagem para os pais pedindo, né, que valorizem esse momento, tudo. Então, assim, eu vou da criança para os pais, dos pais para a criança, né? Então, depois na orientação com os pais, né, eu vou mostrar para eles o tanto que é importante, né, Fran? Eu acho que eu vi um estudo no PNP e estava mostrando que o ambiente emocional, ele é transmissível, né? Então, assim, ele é contagioso, né? A palavra é contagioso, né? Então, isso também é neurociência, né? O tanto que os batimentos cardíacos da mãe, né, pareiam com o do filho, Trouxe agora né? Então, quanto o no estado congresso que emocional você da está falando, mãe. por isso. Uhum. Isso, então, assim, é muito, muito. Isso eu já sabia com o meu petititinho, na infância dele, a minha mãe estava com câncer terminal. Ela ficou 2 anos no estado terminal e o meu filho era pequenininho. Então eu vejo hoje, agora com o conhecimento que eu tenho, eu não sabia o que acontecia. Eu sabia que quando eu estava bem, ele estava bem, quando eu estava mal, ele estava mal. Né? Mas eu achava que era uma coincidência, assim, ou porque realmente eu não estava conseguindo dar para ele, né, ali a atenção, então ele ficava meio azedinho. Hoje eu entendo que não, né? Que eu corregulava ele. Os pais são os reguladores dos filhos. Os filhos, a neurociência vem direto falar isso pra gente, né? As crianças não têm capacidade de se regularem. Isso é algo aprendido, leva tempo, né? Não exija do seu filho isso, né? Então, assim, todos os dias, o dia inteiro eu falo isso na clínica, né? Você precisa ensinar. Então, vamos pensar, mãezinha, paizinho, como que vocês se E regulam? Ixi, ixi. É gritando, é xingando no trânsito, né? É ameaçando, é chantageando. Então a gente vai, assim, eu tô brincando, mas é verdade, né? A gente sabe que é exatamente da mesma forma que os pais se regulam, as crianças se regulam, né? Mas no adulto a gente acha normal um adulto gritar, se desregular, xingar. Agora, quando uma criança grita e se desregula, e a gente não consegue fazer aquela criança ficar parada, ela tem um comportamento disruptivo, ela está agressiva, ela está birrenta, não dou conta dessa criança. Mas a gente vai ver, os paizinhos também não estão dando conta de se regular. Né, e não conseguem ensinar. Então, quando a gente tem esse conhecimento e vai mostrando para eles, né, a gente consegue acessá-los mais fácil e uhum. compreender, puxar eles para o nosso lado, né, e falar, vem cá, né, vamos junto nessa, eu vou te ajudar. Né? E também não é uma questão de pôr dedo, né, e falar, é É. isso. Mas assim, vem Ó, o aqui que pessoal eu está vou te perguntando, ajudar, essa né? corregulação dos pais é importante até com a idade. Gente, a corregulação ela é importante a vida inteira. O processo é o mesmo. Inclusive, a gente faz isso em consultório. Depois que a gente sabe de neurociência, a gente entende a importância de fazer isso no consultório, né, cara? O que é libertador para nós psicólogos, né? A gente sai daquela cara de não posso e fala, não, eu devo corregular, senão esse paciente não vai melhorar, ou esse cliente da empresa, enfim, qualquer um, a pessoa que eu estou atendendo não vai melhorar. Mas é assim, ó, vou te dar em pesos, tá? Do 0 ao 1, muito importante, até o 6, essencial. Dos 6 aos 12, também muito importante. Dos 12 aos 14, não é só você que vai corregular, mas se você não fizer, ele vai procurar isso em outros ambientes, porque ele precisa de mais do social para regular. E dos 14 aos 18, se ele teve corregulação, ele consegue fazer isso sozinho. Se ele não teve, ele não consegue. É importante a vida inteira, o que vai aumentando é o problema de não ter tido. Basicamente. Ô, Carol, então, ó, a pergunta que eu faço no final. O PNP resolveu as dificuldades dos seus pacientes, não só no consultório, mas na escola, no seu caso, né? Nossa, resolveu demais, demais mesmo, assim, é isso que eu falei, abre uma porta mesmo de um mundo novo, né? E assim, é o tempo inteiro construindo conhecimento, né, Fran? Isso que é muito bacana, não é uma coisa que está parada, então assim, e é difícil. O que eu mais sou apaixonado pelo PNP
eu gosto muito de estudar, então assim, eu busco muito, né, de leituras, tudo, mas você está sempre trazendo coisas novas para a gente, né, traduzidas, então assim, está o tempo inteiro abastecendo e a gente está o tempo inteiro também revendo coisas que a gente não faria isso, ou não teria tempo. Então as aulas ao vivo, né, os nossos encontros, aí a gente busca lá no grupo, né, alguém fala alguma, né, fala, me ajuda, aí a gente está lá o tempo inteiro revisando aqueles conteúdos, assim, sendo recordadas, porque são muitas informações, né? Então, quando a gente está num grupo que está estudando a mesma coisa, com os mesmos objetivos, né? Então, assim, é um mar de informações, mas que quando a gente está nesse grupo de estudo, a gente vai se autoalimentando, né? A gente fica o tempo inteiro estudando, a gente está o tempo inteiro estudando, a gente está o tempo inteiro conhecendo, Ótimo. melhorando, né? E isso é Ai, muito Carol, bom, obrigada. muito bom. Passa aqui Eu sou o seu apaixonada. Instagram, que o pessoal estava querendo saber. Eu Deixa deixo aí, mas aqui fala também. escrito? É Carol, Tá. É psicóloga. Carol Kirsten, isso. Vou escrever Então, aqui. vocês marcam aí, Isso, gente. aham. Vocês que estão com essas dúvidas, com dores, marca uma consulta. Porque tem coisa que a gente só resolve na consulta. Não tem como a gente resolver. E o pessoal ainda não entendeu o que é corregulação aqui. É porque é um termo técnico, tá, gente? Corregulação. Corregulação, na neurociência, é a nossa capacidade de, quando tem uma emoção que a gente não consegue regular, a gente regula com uma outra pessoa. Então, de várias formas. Num abraço, num aperto de mão. Aliás, os estudos, eles fazem isso. Eles dão um aperto de mão, num abraço. Eu respirando junto com você. Mas eu tenho que estar fazendo isso com alguém. Por isso que se chama corregular. Então, é diferente da gente falar para a criança, chora sozinho no quarto até passar. Isso não é. Isso é sozinho regulação. Ou um adulto. Então, pense em você falando, eu estou sofrendo. Aí, então, vai pensar sobre o seu sofrimento. Não. Então, a gente vai regular essa dor do seu sofrimento juntos. A gente vai fazer uma técnica juntos. A gente vai chorar juntos se precisar, até você ficar melhor. Isso se chama corregulação e tem um efeito no sistema nervoso de aprendizagem e de autonomia. Isso vai criando autonomia para a pessoa mudar e se curar. Será que expliquei bem, Carol? É importante a gente fazer esses Perfeito. É neurocafés, isso porque a gente mesmo. já tem conteúdo aqui, a gente já vai usando há tanto tempo que eu paro de explicar. A gente não consegue explicar, né? Os termos, né? E aí, eu não consigo explicar melhor porque ninguém está entendendo aqui nada, tá? Então, vocês podem... Carol, obrigada demais. Obrigada Eu que as pessoas que agradeço. Muito conseguiram feliz por estar sentir aqui. aí, igual ontem também com a Fernanda, né? Essa paixão pelo outro. Eu acho que isso é o fundamental, né? Para a gente entender de um psicólogo que vai nos ajudar. E também essa descoberta, né? Essa possibilidade da gente descobrir em conhecimentos novos que nós temos outros caminhos para ajudar as pessoas, os nossos pacientes, os nossos clientes, sejam crianças, sejam adultos, né? Todo Sim. Ô, Fran, vou te cobrar ao vivo aqui, aí você não tem como escapar. Marca porque um você mora café pra gente aqui, presencial, né? você vem, Não, mas você a sabe gente vai. que eu tenho que tratar de Lógico. síndrome de rejeição. Falo, se eu Ah, marcar pessoas 10, aí não vale a pena a gente marcar para fazer 10, porque é um bando de um processo que eu tenho que fazer e tudo, né? Mas desde o ano passado eu queria marcar para a gente fazer um evento mesmo ao vivo, né? Pra gente se conhecer, tomar café, almoçar, trocar. E aí meu sócio fala, não, a gente só vai exato. fazer isso quando tiver tantos alunos. Mas agora já nem tenho mais essa rejeição. A gente tem que convencer o Jonathan, que é o meu sócio e meu marido. Então, Jonathan, vamos ter que marcar. Eu queria fazer agora já. Queria fazer em julho, entendeu? Mas vou fazer. Então, vou marcar. Você vem. Você tá onde mesmo? Tá em Santa Catarina, né? Não, eu tô em Não, Uberlândia. Não, não. Eu sou catarinense, mas eu tô aqui em Minas Gerais, em Uberlândia. Meu marido é daqui, nossa, e aí tá a gente longe. veio pra Você cá. viria? Que maravilha. Então, vou marcar. Que se Índia, Lógico que São viria. Paulo, vamos Não, lá. me chama para um café que eu vou, seja lá onde for, viu? Só Obrigada, me dá um Carol. tempinho Obrigada para me pelo convite. organizar. Agora eu tenho por que falar para minha equipe para a gente fazer. Carol, mais uma vez, obrigada. Pessoal que quiser
Marquem consultas individuais. Às vezes só com uma consulta a vida de vocês clareia, o jeito de entender os filhos, as crianças clareia, né, Carol? Isso que eu acho maravilhoso também, assim. Às vezes a gente só precisava de uma orientação mesmo, para entender. Ou depois, se a gente quiser Sim. mudar, ter esse processo para corregular junto. Hoje à noite, às 5 da tarde, eu vou falar na live de carreira sobre como que a neurociência ajuda a gente nas várias áreas. Na escola, na empresa, que também eu acho bem legal da gente abrir esse campo para as pessoas, né? Então, espero todo mundo lá. Carol, mais uma vez, obrigada, viu? Tchau, gente.